Empreender no Brasil é fácil? Diferente do que muitos pensam, essa é a opinião de Arthur Rufino, CEO da JR Diesel, maior distribuidora de peças seminovas do Brasil. Arthur, obrigado pela visita. Prazer. Arthur, então, respondendo a pergunta, é fácil empreender no Brasil? Eu acho que o brasileiro é um povo mais criativo por conta das dificuldades, e isso sim cria a nossa facilidade em gerar novos negócios. Então, você tem um problema com, sei lá, a falta de um determinado produto numa certa região, e o brasileiro vai lá por conta dessa dificuldade e empreende coisas que em outros países isso não seria possível. Então, o nosso negócio é um pouco disso. Você tem uma deficiência na distribuição de peças, você tem um mercado que é extremamente ilegal, que é o desmanche de veículos, e aí você tem uma oportunidade. Não é um mercado proibido, uma vez que você desmonte um veículo comprado de forma legal, e aí você tem uma oportunidade enorme em volta disso. Então você pode empreender num mercado extremamente hostil, graças à dificuldade gerada pela criminalidade. E aí você tem até um negócio que começa a construir um propósito, tanto para você quanto para a sua empresa, que é, uma vez que crescemos, nós diminuímos a criminalidade. Então, acho que o Brasil tem muito problema para ser resolvido através do empreendedorismo. E é por isso que eu acho que a gente tem um ambiente fértil, talvez não fácil, mas fértil para o empreendedorismo no Brasil. Eu até te pergunto isso porque todo mundo que a gente conversa, empresários, empreendedores, a opinião é contrária, que é sempre focando nas dificuldades, nos problemas em empreender. Interessante que vocês tenham uma visão mais otimista. Eu acho que meu pai é uma pessoa estupidamente otimista, né? Mas as dificuldades estão aí. Eu não acho que a gente tem a opção de simplesmente mudar para Miami e abrir um desmanche lá, que é um ambiente onde o mercado já se desenvolveu, a autorregulação foi o que resolveu o crime, não foi a polícia. E seria muito mais difícil desenvolver um desmanche como nós fizemos no Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu acredito sim que o nosso ambiente proporciona essa oportunidade. E falando nisso, eu gostaria que você explicasse, contasse para os nossos espectadores a história da JR Diesel, do seu próprio pai, que de fato é inspirador. A JR nasceu em 85, literalmente de um acidente. Meu pai era diretor do Play Center na época e ele empreendia paralelamente com caminhões. Esses caminhões colidiram e a única alternativa de recuperar investimento na época era desmontando esses veículos. Ali nasceu o nosso modelo de negócio, porque teve um resultado bacana. E aí começou a nascer ali a oportunidade de inovação low-tech, né? Que até hoje nós investimos muito na inovação low-tech. Em 87, quando ele começou a querer vender essas peças para empresas ao invés de caminhoneiros, começou a bater na trave a questão, bom, desmanche, eu não compro desmanche. E aí que ele criou lá atrás nosso sistema de rastreabilidade. Não tinha tecnologia nenhuma por trás disso. Era um envelope amarelo que ele marcava um código sequencial, era o M001 o primeiro. E dentro do envelope tinha foto do veículo antes da desmontagem, nota fiscal de compra e a documentação desse veículo. E ele pegava esse M001 e aplicava com canetão amarelo nas 8 principais peças na época. Esse sistema evoluiu, deu certo essa estratégia, esse sistema evoluiu bastante dentro da JR. Hoje ele é aplicado em todas as peças através de uma etiqueta, já aí sim tem o TOTOS por trás, mas a grande inovação estava em provar a origem, não ter um sistema. E isso foi se sucedendo com organização, com forma de atendimento, com a limpeza do ambiente. E aí a gente começou a se posicionar como uma empresa muito diferente do resto do mercado que é visto como ilegal até hoje. Então, nosso negócio conceitualmente compramos o veículo, fazemos a desmontagem, separação por nível de qualidade, rastreabilidade e a distribuição. Seja para o cliente final, uma transportadora, um revendedor de peças ou até mesmo a indústria que compra as peças em classe C, nossa, lá que é a quebrada, para remanufatura. Então a gente tem uma gama de clientes super extensa e os próximos passos desse mercado agora são principalmente aculturar o consumidor em relação à compra da peça usada. Você tem muitos benefícios além do preço, as pessoas acabam focando mais no preço, mas o principal motivo de decisão de compra na nossa empresa
é a disponibilidade da peça. As pessoas estão comprando comigo que elas não acharam nova. Não era por conta do preço. Em segundo lugar, aí sim vem a questão do preço. Você tem uma peça que está muito cara no mercado, o cara acaba economizando 40%, 50% às vezes com o nosso modelo. A questão da reciclagem hoje é muito importante. Como é que você vê esse mercado e como é que vocês se posicionam nisso? Acho que o Brasil já teve o contato dele com a reciclagem, já teve sua experiência com a reciclagem, mas o verde eu acho que ainda está muito na propaganda das empresas, né? E porque reciclar no Brasil custa. Se não é o alumínio, se não são aqueles materiais mais óbvios, reciclar no Brasil, ser verde no Brasil custa. E aí que eu acho que tem oportunidade para a questão da economia circular. A economia circular é um conceito onde não é só a reciclagem, você pensa a cadeia como um todo e os entes se comunicam. Então, desde quem faz o beneficiamento do aço até o fabricante da peça, a montadora, a distribuidora de veículos, a distribuidora de peças, o Arthur desmontando o veículo aqui, a recicladora, está todo mundo conectado, todo mundo pensando na melhor forma para que esse negócio gire bonitinho. Então, antes da reciclagem você tem o reuso, ainda antes da reciclagem, entre o reuso e a reciclagem você tem a remanufatura. Então, é estender a vida daquele produto. E uma vez que a gente está, por exemplo, conversando aqui sobre reuso, remanufatura e reciclagem, a gente está devolvendo informação para a indústria para que ela faça peças que sejam mais suscetíveis à remanufatura, por exemplo. Você prolonga ainda mais esse negócio. Então, hoje, 20% da massa do veículo que eu desmonto é reciclada, 80% é reutilizada ou remanufaturada. Dá para a gente reduzir essa cota de reciclado para aumentar a de reuso se a indústria estiver trabalhando junto com a gente. Então, tem uma oportunidade enorme nisso e em todos os mercados tem a mesma oportunidade. Estou falando de veículos aqui, mas a IKEA na Austrália, por exemplo, está recebendo móveis usados e pagando você com voucher para você usar quando você quiser. Você não precisa comprar naquele momento um móvel IKEA usando aquele voucher. Então, tem muita oportunidade em todos os mercados para que você trabalhe melhor a economia circular, não só a reciclagem propriamente dita. Uhum. E pensando no JR mais especificamente, qual perspectiva vocês pensam para os próximos anos? Como é que ela está colocada no mercado? A gente teve uma oportunidade muito bacana em 2013 de ser a empresa modelo da lei do desmanche. A gente tinha um incômodo desde 2008 de que um dia esse mercado poderia vir a ser proibido por conta do excesso de criminalidade envolvido com ele. A gente preparou muito isso, eu estive em 9 países conhecendo esses modelos de negócio, trazendo essas experiências para dentro da JR. E quando tudo isso ficou pronto, em março de 2013 veio uma PL 380 para tentar proibir o segmento. Foi uma oportunidade bacana porque em 9 meses a gente pegou tudo que a gente já tinha preparado previamente, colocou dentro da Assembleia Legislativa e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo como exemplo do que poderia ser o mercado e mostrando, olha, roubar carro já é legal. Você não precisa de uma outra lei falando que não posso desmontar o carro. Você precisa de uma lei que garanta que o consumidor saiba o que está comprando. E aí eu trouxe 2 cases, Argentina e Turquia, onde a mitigação do nosso negócio fez aumentar o crime. Por quê? Você não resolveu o problema da demanda. As pessoas vão comprar a peça. Só que a partir do momento que você proíbe, a única opção dela é ilegal. Então a gente conseguiu transformar essa tentativa de proibição na lei do desmanche do Estado de São Paulo em 2014, que evoluiu para a lei de desmanche a federal. E a gente sabe que essa lei ela tem um tempo de vida curto. A lei vai existir para sempre, só que a fiscalização sobre ela vai ser muito pontual ali, seja por um motivo político ou por uma questão de que aquela turma estava engajada, a próxima não estará. Mas ela vai minguar. E aí, falando de futuro, o que a gente olha é que a gente depende da autorregulação do setor, como aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente precisa de players fortes, organizados e unidos para que a gente aumente cada vez mais a oferta de peças legais no mercado, para que esse excesso de oferta legal mate por consequência a ilegal. Porque o consumidor não vai atrás de peça roubada, ele vai atrás da peça que ele está precisando.
Quando é roubado a única opção, aí vem a questão da idoneidade, que nem todo mundo tem, e o cara fala assim, fecha o olho e compra, né? Ele não pensa na consequência daquilo, do ato dele. Então, o futuro do nosso negócio, eu não acho que está em abrir novas unidades, está em aproveitar a base instalada, e aí sim eu vou usar tecnologia para isso, e criar uma plataforma onde esses negócios se comunicam de forma mais eficiente. Então a gente precisa ceder o método JR Digital para mais empresas, novos entrantes ou nossos concorrentes antigos, para que todo mundo trabalhe mais eficiente, mais conectado. E aí você também começa a pensar outras formas de captação de veículos, por exemplo. Então hoje a gente depende muito de seguradora. Então, agora a gente está começando a conversar com frotas de ônibus urbano, por exemplo, que você tem 10 anos de vida útil para ele. A gente está desmontando isso através de serviços de desmontagem. Eu não compro mais o veículo. Eu presto um serviço, desmonto aquele ativo, transformo em ativos chamados peças e presto um serviço de intermediação de venda dessas peças. Então, o ativo do cara que valia 20 mil reais passa a valer 35, talvez. Então, e eu participo disso como um prestador de serviço. Eu estou ocupando minha capacidade ociosa de desmontagem e estou ajudando o cara. Então, a inovação, de novo, por mais que tenha tecnologia envolvida, está mais em ajustes no modelo de negócio, de entender necessidades novas do cliente e adaptar com o que a gente sabe fazer bem. Essa concorrência com o mercado ilegal, como é que ela funciona? É muito complicado para vocês? E também, aproveitando isso, perguntar se esses novos players estão surgindo, se está se fortalecendo o mercado de peças seminovas no Brasil. A gente tem dois tipos de concorrência, né? A legal e a ilegal. A legal, a gente tenta colaborar muito com os nossos concorrentes legais, porque para a gente é muito importante que eles cresçam de forma exponencial. Por quê? A gente estima hoje que, contando com o ilegal, a gente está falando de um mercado de 2,5 bilhões a 3 bilhões de reais ano. No nosso auge, a gente faturou 51 milhões. Então, mesmo sendo a maior desmontadora de veículos do Brasil ou da América Latina, a gente não é nada perto do tamanho do mercado. Então, a gente sabe que para ser relevante ali, a gente ia precisar de um CAPEX surreal. E não tem gente com dinheiro disponível para vir colocar nisso e acreditando que vai resolver o problema do crime do Brasil. Então, a gente tem dado muito a mão para os nossos concorrentes legais para batalhar contra o ilegal. O ilegal, ele é mais barato do que a gente? Mas não é muito, porque ele tem os custos dele. Roubar custa, porque não é ele que rouba, ele contrata alguém para roubar aquilo. Manter-se aberto custa, porque tem corrupção, tem gente envolvida, tem segurança, eles têm muitos custos que eu não tenho. Então, assim, no final do dia, eles talvez tenham um custo um pouco menor do que o meu, só que a minha eficiência e meu volume compensam essa questão. Então, nós temos, sei lá, uma diferença de talvez 20%, 15% em preço. Então, se eu tenho uma oferta muito grande, o cliente começa, por uma diferença pequena, o cliente começa a falar assim, não, vou deixar minha ganância de lado aqui, eu vou resolver meu problema, não estou gastando muito mais dinheiro com isso. Então, o bandido hoje é um problema, mas ele é um problema que morre sozinho, né? E por 1 milhão de motivos, seja numa troca de tiros, seja com excesso de corrupção. Foi uma coisa que fechou muito o desmanche na época da lei do desmanche, era o excesso de corrupção. Porque a gente deu tanta ferramenta de fiscalização para a polícia que a gente começou a fechar desmanche que não aguentava mais pagar. Então, assim, você tem a fatia bacana lá dos policiais que fizeram o trabalho bonitinho, mas a gente sabe que existe ali a turma que vai lá para acharcar o desmanche ilegal. Então, existem os dois tipos de concorrência e a gente ajuda muito a saudável. E você já recebeu algum tipo de ameaça? Olha, por incrível que pareça, não. Não sei se porque nesse mercado o cara vê um desmanche grande ali e imagina que a gente é o rei do esquema, ou seja qual for o motivo, mas a gente nunca atrapalhou o bandido, a gente nunca foi lá e fez denúncia, nunca foi focado em nenhuma pessoa específica. A gente pensa o mercado como um todo. Então a gente tem trabalhado junto com alguns governos estaduais para ajudar na implementação da lei, porque essa lei é implementada individualmente por cada estado. E só indo bem até hoje é São Paulo e Rio Grande do Sul. Aí você tem Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, estados Paraná também, querendo se mexer, e aí a gente vem ajudando esses governos, quando solicitados, óbvio,
com as melhores práticas do que deu certo, o que deu errado em São Paulo, o que a gente acha que poderia ter sido melhor. Então, de novo, a gente não está atacando um bandido específico para poder receber uma retaliação. A gente acaba pensando no negócio como um todo ali. As pessoas, eu sou meio invisível no mercado, né? Então, acho que nunca aconteceu porque realmente eles não se sentem ameaçados pelo Arthur. Uhum. E agora, pensando um poufoi mais sua trajetória pessoal, como é que sua história da JR se convergiram? A gente já falou do seu pai? Foi uma fusão interessante ali, porque eu fugia muito da JR Diesel, eu era bastante vagabundo antes de assumir alguma função mais relevante dentro da empresa. E aí eu fui me desenvolvendo lá dentro para tentar preencher o espaço do que meu pai e meu irmão não faziam. Eles são muito parecidos em perfil e era exatamente o que me afugentava da empresa. Eu sou muito diferente deles. Só que eu fui buscando esse espaço, eu comecei com coisas mais bestas, como reforma de um prédio, comecei a mexer na marca. Chegou num ponto que eu tinha feito uma revolução lá dentro, mudei processos, aspecto físico, tipo de treinamento, o perfil dos funcionários, mudei a empresa como um todo. Foi o que viabilizou a gente criar um posicionamento de imagem bacana na imprensa. A gente começou a sair nas principais mídias de negócio falando sobre... A gente brincava que a gente era o primeiro desmanche no jornal, fora das páginas policiais. E isso foi me dando prazer em trabalhar lá dentro. Quando a gente conseguiu participar da criação da lei do desmanche e que a gente viu o resultado de redução de 26% de roubo em São Paulo e, se não me engano, 17% do latrocínio relacionado ao roubo, aquilo virou um propósito muito forte para mim. E foi o momento que eu falei pro meu pai e meu irmão, falei assim, agora vocês perderam que o espaço é meu, né? Eu quero vocês fora daqui. A gente passou também por um episódio de tentativa de aquisição da empresa, um grupo americano tentou comprar a gente em 2012. E a gente foi até o finalzinho ali da negociação e a gente negou no final, uma proposta de 9 dígitos, foi bem interessante, porque no fundo, a empresa familiar é muito isso, né? A nossa última linha não é o lucro, é a felicidade, ela está depois do lucro. E eu sabia que não ia dar certo, que eu ia matar meu pai espiritualmente se a gente vendesse a empresa naquele momento. Só que eu gosto de dinheiro. Então, dali para frente, foi uma jornada forte também de começar a trabalhar tudo que eu sabia que tinha sido motivo de deságio nessa proposta dos gringos, então governança, etc. E eu fui também arrumar um novo propósito para o meu pai. E foi aí que eu comecei a ajudá-lo a se posicionar, a tirar aquela alegria que ficava gigante dentro da caixinha chamada JR, e comecei a colocar ele a fazer o livro, palestra, etc. Hoje ele faz isso, sei lá, 80% do tempo dele é isso. E hoje, ele não estou com proposta na mesa, mas se fosse para vender a JR Diesel hoje, com certeza seria por um valor maior, porque eu corrigi muitas coisas lá dentro, e porque agora eu posso vender porque ninguém vai ficar triste lá dentro. E pensando nessa história de empresa familiar, como uma das suas funções, talvez a principal seja trazer inovação para dentro dela. Uhum. Como manter um ambiente competitivo, com uma certa cobrança que tem que ter, de certa maneira, dentro de uma empresa? Eu tive que, quando falar de empresa familiar, né, eu tive que me livrar de qualquer perfil ou indício de ego ou vaidade nessa história, porque para dar certo, um sucessor trazer inovação, ele tem que deixar o mérito ser da empresa ou do fundador, ou seja, de quem for. Se ele for pensar que ele tem que ser reconhecido por aquela mudança, desculpa, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque meu pai fez aquele negócio do zero, meu pai foi catador de latinha, ele tem todo o motivo do mundo para achar que tudo que ele faz dá certo. Não sou eu que tenho que discutir isso com ele. Então, se eu tive a oportunidade de trazer uma inovação para a empresa que eu sei que vai dar lucro e quem levou o mérito foi ele, não tem problema. As duas coisas que a gente espera no final do dia estão garantidas. A gente teve lucro, está todo mundo feliz. Então, eu estaria triste se eu estivesse esperando o reconhecimento. Como eu não esperava, ele estava feliz porque ele foi reconhecido e a gente tinha o lucro no final do dia. Então, eu acho que o sucesso da empresa familiar tem muito a ver com isso. A gente tem que... para trazer essa inovação, para ter o sucesso lá dentro,
tem que esquecer todas essas questões e focar que a última linha é sempre a felicidade. Faz mais sentido ganhar menos e ter a felicidade em dia do que estar ganhando bilhões lá dentro e cada um está no seu canto com depressão, um olhando na cara do outro. A empresa não serve para isso, na minha opinião. A empresa familiar serve para criar uma família. E a partir do momento que a família não está unida ali dentro, tem uma coisa muito errada com essa empresa familiar. Ela já não deveria ser mais familiar. E para concluir, pensando nisso tudo, a trajetória, você, seu pai, sua família, a mensagem que vocês passam, imagina, é de otimismo a todo momento. Uhum. Nas paredes da empresa, em tudo quanto é canto, tem um penso positivo desde que eu nasci. Esse negócio está muito forte lá dentro. E o que eu acho que uma coisa muito forte da cultura que meu pai deixa na empresa é a questão do otimismo mesmo, porque a gente vive num país onde todo mundo está muito acostumado a reclamar das pessoas do Brasil, das condições do Brasil, etc. E esquece que o Brasil é nossa pátria, nossa mãe, né? Então a gente aprendeu desde criancinha a agradecer mais as condições que o Brasil impõe do que reclamar delas. E eu acho que é por isso que a gente acaba prosperando com crise, sem crise e etc., porque ninguém bota fogo no dinheiro. O dinheiro está aí. O dinheiro não mudou o volume de dinheiro à disposição. Se está tendo uma crise, ou o dinheiro está trocando de mão ou ele está guardado. Cabe a você cutucar o vespeiro e fazer o dinheiro circular para ver se sobra um pouquinho para você. Ou aproveitar que mais problemas existem para ser a solução disso. Então, eu acho que o Brasil tem 1 milhão de problemas, não vamos fechar o olho para isso, mas é exatamente isso que traz a oportunidade para a gente. Arthur, muito obrigado pela conversa, espero que a gente possa nos encontrar em novas oportunidades. Com certeza.